sejam bem-vindos a mais um episódio do Conexão Cinca, o videocast do Cinca Paraná. Eu sou a Isabela Mattioli, é uma alegria estar com vocês nessa série, que conta um pouquinho sobre as histórias, os desafios e as conquistas do atacado distribuidor paranaense. No nosso segundo episódio, a gente recebe um convidado muito especial, é um líder respeitado no setor, empresário à frente da Penac Companhia de Arapongas e também ex-presidente do Cinca. Hoje vamos conhecer mais um pouquinho sobre a trajetória, as experiências e as contribuições de Paulo Hermínio Penac, alguém que ajudou a construir a história do nosso setor no Paraná. Paulo, bem-vindo! Isabela, bom dia. Muito obrigado pelo convite, pela oportunidade de podermos compartilhar. Estamos à sua disposição. A gente sempre fala, o Cinca está prestes a completar 70 anos de trajetória e a Penac tem 63. Então, isso traz um pouco, a história caminha junto. Eu queria que o senhor relembrasse, o período em que a Penac nasceu, Como que surgiu a Penac lá atrás com seu pai? Conta um pouquinho dessa história, desse começo. Papai, somos de Ouro Fino, Minas Gerais, e em 1955, o Paraná era a época do café, o Eldorado do café. Ele tinha 4 filhos, Marcos, Luiz, eu e Zé Carlos. Colocou num caminhãozinho lá, mais uma família, carregamos o caminhãozinho e viemos, em 3 dias de viagem, viemos de Ouro Fino para Arapongas. Chegando aqui, fomos morar num sítio, na Gleba Orle. Chegamos 1º de junho. Em julho, deu uma geada, queimou tudo, acabou o café. Aí, o café precisou ser cortado, aí ele veio para a cidade e abriu um açougue. Eu trabalhei com ele nesse açougue. Depois ele foi 3 anos nesse açougue, daí ele foi explorar o matadouro municipal. E eu fui trabalhar em mais 2 açougues. Aí ele ficou 3 anos no matadouro municipal, aí estava na estaca zero. Em 62, ele resolveu ir a São Paulo para procurar emprego, chegou lá, arrendou uma quitanda. E aí a minha avó intuiu ele para que voltasse para o Paraná. E aí ele foi na 25 de março, comprou 2 malas de miudeza e pegou o trem, banco duro lá, e veio de trem para Arapongas, essas 2 malas de miudeza. Chegando aqui, me convidou, abriu uma portinha, 15 metros quadrados, e eu fui trabalhar com ele, porque o Marcos, nessa altura, trabalhava no Banco da Lavoura, o Luiz Antônio trabalhava na Casa Pires, e o Zé Carlos e o Milton eram mais novos. E aí, essa porta, começamos a vender nessa porta essas medidas que ele trouxe de São Paulo, e ele veio em Minas, ele tinha primos que mexiam com fumo em corda. Então, ele começou a vender fumo em corda. A nossa a tabacaria Ouro Fino ficava na saída da zona rural, da Colônia Esperança, uma ponta da cidade. E aí nós começamos vendendo fumo em corda, vendendo miudeza, criando passarinho. Aí veio uma distribuidora vendendo o fumo, tinha um distribuidor de palha de cigarro, que vendia palha de cigarro, açudando, aí compramos palha de cigarro, a palha vendia muito bem. Aí eu pedi a palha, pedi para a indústria de palha por reembolso postal. E aí ela vinha para o reembolso, não sei se ainda existe hoje o reembolso postal ou não, vinha pelo correio, pagava-se no correio e retirava lá. Aí eu peguei essa palha e comecei a vender para os pequenos comerciantes de Arapongas, comecei a vender para os bares e tal, fomos fazendo lá. Nessa época, uma coisa que marcou muito, que o papai me ensinou, chegou uma jovem lá, e nós vendíamos passarinho, e falou: "Senhor Hermínio, eu queria um morcego para fazer uma experiência de biologia." Aí ele falou: "Filha, não tem, mas pode vir aqui amanhã que eu arrumo." Aí foi numa máquina de café, pegou o morcego, colocou na caixinha, no dia seguinte entregou para ela. Então hoje eu brinco com todos os nossos colaboradores que o cliente pediu alguma coisa, nós não temos, nós vamos providenciar para ele. Então, sempre estamos prontos para... Então foi assim um ensinamento do papai.
Aí começando a vender a palha, eu ia a São Paulo fazer compra, aí essa era uma portinha de 500 metros quadrados. Em 66, nós mudamos para 2 portas, quadruplicamos o tamanho, de 15 e foi para 60 metros quadrados. Então, foi um passo grande. E ali, quis, na época, montar um tipo de um supermercado, vender, expor, eu queria expor os produtos, papai não quis, eu queria pegar toda a mercadoria, fazer com que as crianças entrassem lá, escolhessem material escolar, que era uma saída de escola, mas papai não quis que, acho que com medo de que pudesse roubar tudo mais, acabamos não fazendo. Aí, mas, aí, em contato com o fabricante, eu ia a São Paulo, passava lá, fiz amizade com ele, fiz uma proposta para ele indecorosa. Eu compraria a produção da palha dele, e a palha dele era a palha mais vendida do Brasil. Tinha 2 fábricas no Brasil com palha de qualidade, a Bandeirantes e Salles de Oliveira, São Paulo. E aí eu fiz uma proposta para ele, que eu pagaria mais caro para ele vender toda a produção para nós. E ele passaria todos os clientes da fábrica. Aí acertamos, ele passou todos os clientes, e aí nós compramos uma perua Vemaguete 66, e essa perua Vemaguete, e nós tínhamos que nos apresentar no quartel em Curitiba. E eu e o Luiz Antônio, nós tínhamos... Então, fomos quase que a empresa quebra antes de começar. Nós tínhamos conseguido o quartel, então nós passamos na faculdade em Apucarana, que era a única faculdade estadual que tinha aqui, que podíamos fazer. Então, passando Ciências Econômicas de Apucarana na FECEA, e aí fomos no quartel, conseguimos uma dispensa, e aí pegamos a palha. Indo a Curitiba, a Casa do Fumo revendia charuto Suerdic. Conseguimos com ele que ele passasse o charuto para nós, e começamos a distribuir charuto também. E aí visitando os clientes que a fábrica mandava, nós tínhamos clientes em Goiânia, Brasília, Rio de Janeiro, São Paulo e Santa Catarina. Íamos até Criciúma, Lages, e chegando ali na São Paulo, levar palha de cigarro, a charutaria Avaz falou assim, olha, chiclete, ping-pong vende bem. Nós pegamos 5 caixas de ping-pong, 100 caixinhas, e 2 caixas de Adams. O Adams da caixinha não vendia bem aqui. E o ping-pong foi o primeiro. Foi. Aí, em seguida, nós já vendia muito mais o chiclete, a guloseima, do que o artigo de fumante. Aí já fomos na Que Bom para comprar, chegando em São Paulo, na Que Bom, e falou, olha, tem um distribuidor, temos a filial nossa em Londrina. Aí fomos lá na Que Bom, em Londrina, e começamos a comprar o ping-pong. Com isso aí, graças a Deus, o trabalho foi indo, aí compramos uma Kombi, no final de 68, compramos a primeira Kombi. Aí o Luiz Antônio ficou com a Kombi e eu fiquei com a Vemaguete. Aí, em seguida, foi a segunda, terceira, quarta, quinta Kombi, Deus abençoando, e muito trabalho, graças a Deus, a coisa foi. Aí nós saímos dessa porta que nós tínhamos lá, os 60 metros quadrados, construímos em 71 o primeiro barracão, 330 metros quadrados. E ali, então, já estava os manos todos juntos na empresa, o Marco tinha saído do banco vindo para a empresa, o Zé Carlos trabalhou na gráfica Quesada, saiu e veio também trabalhar, uma perua, o Luiz Antônio, que trabalhou na Casa Pires, também saiu e veio trabalhar conosco, o Milton, já nessa altura, ele é de 57, e crescendo, o Milton, ele já veio para a empresa, já foi no balcão com o papai, aí foi passando, aí, graças a Deus, aí fomos a Campinas, na Campineira, começamos com distribuindo produtos da Campineira, aqui Refrescos também, na época, depois do ping-pong, tinha um bloco daqui Refrescos, fomos lá, conseguimos a distribuição, falando do Aqui Refresco, e começamos a distribuição daqui Refresco, com a Campineira, Armando Cepeda, presidente daqui Refresco, diretor comercial daqui Refresco, nos levou até no Charmindo Dias para que nós pegássemos a decisão da Campineira. E aí começou, e graças a Deus, foi uma evolução muito rápida, saímos ali, foi o primeiro caminhãozinho, segundo, terceiro, quarto, quinto, e foi assim, um crescimento bastante... Tem aqui um histórico aqui, uma revista que achamos aqui, que tem aqui o nosso histórico aqui da época,
Foi assim um crescimento que foi, Deus abençoando. Então, em 68, nós estávamos com 2 veículos, a V-Maguete e a Kombi. Em 69, estávamos com 3 veículos. Em 70, com 5. 71, com 7. 72, com 9. 73, com 12. 74, com 13. 75, 18. 76, 25. 77, 39. 78, 55. Então, foi assim um crescimento muito bom. Deus foi muito generoso conosco e tivemos assim um crescimento. Para quem começou ali vendendo palha de cigarro de bicicleta, conseguimos chegar assim numa posição que foi... aí construímos o primeiro barracão, daí o segundo barracão, o terceiro, o escritório, aí viemos construir o prédio que eu estou aqui hoje, aqui que é o nosso escritório, é a indústria de balas. Esse prédio nós construímos em 77. Então, um prédio de 8 mil metros quadrados, então, para quem saiu de 80 metros, de 15 metros para 80, 60 metros, para vir para os 8 mil metros quadrados, foi assim um negócio fantástico, graças a Deus. E foi uma fluidez, né, Paulo, desde o início, assim, começou lá na empresa de 15 metros e foi escalonando e foi ampliando também esse mix, né? Hoje, qual que é o mix da PENAC, né? Quantos itens vocês trabalham e quais segmentos? Nós estamos com 3 mil itens, no item de quentes, nós tínhamos mais 3 mil itens de perfumaria, que nós passamos para o Vandré, que ele abriu a Vale das Acácias, então distribuiu perfumaria na Vale das Acácias, e nós ficamos com a parte de candies, que é o nosso forte, alimentos. Então nós distribuímos hoje a parte de food service, Unilever, Cargill, Harold é o nosso principal parceiro. Então temos assim um trabalho feito com os nossos clientes, atendendo o pequeno cliente. A empresa, vamos dizer, até 94, ela atendia, porque o atacado brasileiro cresceu muito, que comprava em grandes volumes, em época de inflação, foi a melhor época que tinha. Aí, após o Plano Real, nós pegamos e mudamos o formato, passamos a atender o pequeno cliente. E nós vendíamos só grandes clientes. Chegamos a fazer aí 15 estados do Brasil, o pessoal fazia um trabalho do Rio Grande do Sul até o Amazonas. Tinha uma grande... E após 94, quando estabilizou a moeda, nós passamos a atender os clientes em volta. Hoje trabalhamos no estado do Paraná, interior de São Paulo, Mato Grosso do Sul e parte de Santa Catarina. Então, estamos num raio aí de 600 quilômetros, a nossa maior área, né? Então, foi assim uma mudança para o setor. E essa característica, né, do atacado paranaense, o senhor consegue pontuar, assim, porque lá no começo era uma realidade e hoje é outra, né? Exatamente. Tanto da empresa também, ela acompanhou esse cenário, né? Qual que é uma característica, né, o senhor que tem esse conhecimento a nível Brasil, do atacado distribuidor paranaense? Para você ter ideia, a ABAD foi fundada em 81. Nós somos sócios fundadores da ABAD. Foi fundada por 52 empresas fundadoras. Dessas 52 empresas fundadoras, restam 7. Então, 45 deixaram o ramo, mudaram, foram vendidas, né? Ficaram lá Martins, Arcon, Peixoto de Uberlândia, o Tonim, São Sebastião do Paraíso, Cofesa de Estado de São Paulo, aqui de Tararé, o Destro de Cascavel e nós, e Atacadão. Então, esse dos 52 resumiu-se nesses 7. Houve assim uma mudança, as empresas que não mudaram, que não houveram uma transformação, infelizmente, não conseguiram sobreviver, sucumbiram no mercado. Houve empresas que foram agrupadas por outros grupos e tudo mais. Tal. Então, houve uma mudança bastante grande. E com a fundação da ABAD, nós passamos... a ABAD foi muito importante para poder unir todos os companheiros. Ainda
falava com o Douglas Borcati, nosso saudoso presidente, e ele contando que ele e o Ribeiro, os dois eram atacadistas que não podiam se ver. Se um vinha numa calçada, o outro atravessava a rua para não cruzar com ele. Ver como é que era. E com a ABAD foi assim uma união. O próprio Douglas foi vice-presidente da ABAD, da fundação. O Alceu Ribeiro foi nosso presidente do SINCA e fez membro da ABAD. Então foi assim, foi muito importante a ABAD para a união de todos os atacadistas. Então, na época, tinha muito atacado de balcão, que hoje praticamente já desapareceu. Vinham os caminhões carregar muito em São Paulo, a Paula Souza tinha lá, isso aí, atacado de balcão acabou. Algumas cidades ainda tem alguma coisa, mas muito pouco. E passou-se esse trabalho. A ABAD foi fundamental para que criasse, em cada estado foi criado, e a meta nossa era fazer com que a ABAD tivesse filiados em todos os estados, e fomos trabalhando. O Toninho, a ABAD iniciou-se, o Antônio Carlos Alves, que era proprietário do Alô Brasil, um grande companheiro, e fez um trabalho fantástico. Aí sucedeu ele, o executivo que fazia parte lá, assumiu o Rui assumiu a segunda presidência. Depois, o Toninho veio assumir a presidência da ABAD. E eu fui vice-presidente do Toninho, e aí nós começamos a trabalhar para aumentar as filiadas. Aí eu liguei com o saudoso Milinha, que nos deixou há poucos dias, pedindo para ele criar em Santa Catarina a ADAC. E aí conseguimos chegar a 13 filiadas na gestão do Toninho. Aí eu assumi a ABAD em 99, e aí nós vamos trabalhar para criar uma filiada em cada estado. Quando deixei a ABAD em 2004, nós tínhamos as 27 filiadas, 26 estados e Distrito Federal. Então, a ABAD acabou-se tendo assim uma representatividade nacional, então a parte política foi muito importante e cresceu muito, e hoje a ABAD hoje, junto com a UNEX, que foi criada, tem assim uma posição privilegiada no Brasil. Com certeza. E até essa parte, né, que eu queria falar sobre o associativismo, né? Então, essas empresas lá atrás tiveram essa percepção, precisamos nos unir para ter essa representatividade, né? Então, a relação do senhor com a ABAD veio antes do SINCA, de certa forma, né? Como que é para o senhor essa visão de associativismo nacional, mas também regional, né? Trazer essa história um pouquinho, conta um pouquinho como que foi esse convite para depois desse trabalho todo que foi feito na ABAD. Foi um trabalho muito importante, né, para a instituição, principalmente essa representação em todos os estados. Como foi também trazer esse olhar para dentro do Paraná? Sim. O SINCA, inclusive, é um dos sindicatos mais antigos, mais velho que a própria ABAD, que o SINCA foi criado, inclusive, me falava o Douglas, que o SINCA foi criado para poder fundar a Federação do Paraná, porque tinha na federação, tínhamos acho que 5 sindicatos, e para ter uma federação era necessário 6. Então, fundou-se o SINCA para ser o 6º sindicato para poder fundar a federação. Então, foi assim, muito importante. E nós, na época, tinha uma indústria de bala, e nós tínhamos aqui no Paraná o sindicato Sincabima, sindicato de cacau, balas e massas, que o Pedro Todeschini era o presidente, e nós fomos fazer parte com ele e tudo mais. Então, o associativismo, nós começamos, já entrou nossa veia bem cedo. Eu fui convidado a entrar no Lions Club em 72, estou com 53 anos de leonismo, e isso aí me levou assim, a participar. Então, nós entramos, e aí participamos muito com o seu Pedro Todeschini no Sincabima. Aí fui para a ABAD, que o Sincabima é antigo, antes que da ABAD.
depois viemos fazer parte e quando entramos na ABAD, já entramos, fomos aí, nós estávamos em São Paulo, e aí o Mauro me convocou para vir para assumir o SINCA. Tinha feito a gestão na ABAD, depois que acabamos vindo estar aqui no SINCA, e foi muito importante para nós. Esses 12 anos ficamos à frente do SINCA, porque a gestão nossa era para ser 6 anos, 3 anos cada mandato. Aí houve uma mudança na federação, que passaram-se para 4 anos cada gestão. Aí nós fizemos a primeira gestão. Estamos fazendo a primeira gestão, a federação mudou para 4 anos. Aí nós fizemos 4 anos. Em seguida vem aí a reeleição, o presidente Piana me levou para a federação e ficamos na federação como vice-presidente, ali um dos vice-presidentes da federação. E quando nós estamos entregando o mandato, no Encontro Sul-Brasileiro, em Bento Gonçalves, e o presidente Piana chegou para mim e falou: não, eu preciso de você não pode deixar o SINCA agora. Eu falei: presidente, já fiz 8 anos, vou passar agora. Não, ele fica aqui. Como ele tinha intenção de ser presidente da CNC, e nós tínhamos um bom relacionamento com todas as filiadas da ABAD, e aí ficamos para poder trabalhar com ele, para poder ajudá-lo a ser eleito presidente da CNC. Mas, infelizmente, houve uma dissidência lá do pessoal, porque ele tinha um grupo fechado com ele e o grupo do Nordeste. Aí acabou havendo uma divisão, aí nós acabamos ficando mais 4 anos, quase apanhei aqui em casa, que o Milton não queria que eu ficasse, que eu tinha que vir para trabalhar na empresa, né? Mas aí foi muito bom, ficamos esses 12 anos na frente do SINCA, foi ótimo, e aí ficamos na federação todo esse período também, que desde que tivemos aí a oportunidade de estar com o seu Darcy na FEComércio, foi muito, muito importante para nós. Não veio a presidência da CNC, mas veio a vice-governadoria do Estado também, né? Eu acredito que essa questão do associativismo, né, Paulo, traz um pouco dessa voz. Essa empresa, né, que vocês representam, já sabem, já entendem do mercado, e traz um pouco dessa voz coletiva, né, do pensar estratégias, de pleitear interesses em comum. Então, como que é essa relação, né, com a FEComércio, claro, né, agora até por essa proximidade, esse diálogo com o governo do Estado, e o que isso trouxe também de contribuições na tua gestão, né? Como que foi ser essa voz coletiva? Sim, nós tivemos assim, uma proximidade bastante grande com a federação. Desculpa. O presidente sempre nos atendeu muito, muito bem e tudo mais. E a ABAD, voltando à ABAD, na nossa gestão, nós fizemos um trabalho com a Central de Negócios. E aí foi assim, nós estávamos numa VTI, lá em Nashville, e o Paulo, que era presidente da Equifax, propôs para nós: Paulo, nós queremos repassar para a ABAD 5% de comissão sobre o que os associados da ABAD consumirem. Eu falei: Paulo, a ABAD, graças a Deus, que nós, quando pegamos a ABAD, a noção difícil, nós tínhamos comprado 1 andar, 2, 3, 4 andares, as feiras cresceram, e aí nós falamos assim: vamos repassar para as filiadas, que as filiadas precisam abrir as suas unidades, terem unidades e tudo mais. Aí, em seguida, meses depois, a Serasa também nos procurou para que viéssemos também oferecer para os associados vantagem no preço e uma comissão também. Então, foi ótimo. Em seguida, vem a Volkswagen e oferece para nós, que tinha uma condição especial para vender caminhões e pagaria 1% de comissão para a ABAD. Nossa, aquilo foi assim um trabalho, foi muito bom, cresceu muito o número de associados, porque as empresas que entravam na ABAD para comprar um caminhão, ter a condição especial, ela precisaria ser associada à ABAD.
Então, com isso aí, criou, assim, cresceu muito o número de associados, que houve e as filiadas da BAD conseguiram fazer um belo patrimônio, creio que mais de 100 milhões de reais foram pagos de comissões para as filiadas da BAD. Hoje nós estamos com uma campanha muito grande aí com a Mercedes e caminhões. Numa viagem que eu estava com o presidente Roberto Cortes, presidente da Volkswagen, caminhões e ônibus, ele falou que a BAD era o maior cliente mundial de caminhões da Olha BAD. só. Mais de 10 mil caminhões tinham sido comprados pelos associados da BAD a nível nacional. Então, assim foi. E hoje nós estamos agora, fizemos esse ano um convênio com a Mercedes, aí foi mais de 1.000 caminhões que foram comprados. Então, vem vindo assim uma evolução, foi muito importante para as filiadas crescerem e oferecer para o associado isso daí. Então, foi muito importante. Na época nossa, nós trabalhamos muito para que o associativismo viesse a oferecer vantagem para os nossos associados. Então, vantagens reais, né? Exatamente. Então, tudo que comprava-se em conjunto, vamos comprar, foi feito serviços e caminhões, carro, tal, seguro, tudo que foi feito foi muito importante para o setor. O crescimento do setor foi muito bom e, com isso aí, aglutinou muito, vamos dizer, muitos associados vieram para a BAD pelas vantagens que teve. Então, nós tivemos assim um crescimento muito grande. Então, a BAD teve um crescimento a nível Brasil pelo que oferecemos. Sim. Isso aí nós até falamos em palestras que nós fizemos com outras associações, mostrando que era vantagem. Quando nós estávamos aí, a Kibon nos procurou, que precisava comprar um caminhão. Daí eu falei, traga todos os associados da Kibon para nós, distribuidores Kibon, e então ficou um apêndice. Os distribuidores Kibon também passaram a ser afiliados da BAT. E aí passou todos eles a comprarem veículos. Então foi assim, tivemos assim foi muito importante para a BAT e também para os atacadistas distribuidores. Então houve um crescimento, a união que foi feita com todos eles foi fantástica. Hoje eu tenho assim amigos nos 26 estados do Distrito Federal. Então, se precisar de alguma coisa lá no Pará, ou precisar de alguma coisa no Amazonas, qualquer estado que precisar, tem alguém ali. Eu preciso de uma coisa. Eu sou uma ponte a poder ter contato com alguém lá de cima. Virou uma grande rede assim de ajuda mútua, né? Tanto para a BAD, né, como uma entidade nacional, como para as filiadas também por essa representação, mas principalmente para o atacado distribuidor, que cresceu muito por conta desses benefícios, né, do associativismo. E é importante o senhor lembrar sobre a central de negócios, porque a gente, né, sempre reforça, a central de negócios é um dos principais serviços ainda oferecidos pela BAD e que o associado do Sinca automaticamente também desfruta disso, né? Porque ao se associar ao Sinca, ele também passa a ser associado da BAD. Então, é um benefício real, né? O senhor, como empresário, também se beneficiou disso de certa forma, ampliou as suas frotas e outros serviços dentro da central, assim como tantos outros, né? E, Paulo, com relação a isso, né? Além da central de negócios, que eu acho que é um ponto importante, também tem a questão dos pleitos, né? Tanto nacionais com a BAD, que a gente tem a frente parlamentar também do comércio ali, a própria Unex, e aqui, a nível estadual, com a FEComércio, né, que acaba também nos representando em muitos pleitos, e fora a assessoria jurídica e tributária do Sinca, que também tem os próprios pleitos do setor, né? Então, como que é essa voz, né, frente também a esse olhar, né, do municipal, do estadual e do federal? É muito importante que a união toda é de fundamental importância, porque se nós formos pleitear alguma coisa no Estado ou na União, não conseguimos. E no grupo e tudo mais, dizer, na nossa época, tivemos reuniões em Brasília mensalmente, atrás de conseguirmos vantagens para o setor, situações que tínhamos
com problema de carga perigosa, problema com todo o setor que tinha, então tudo levávamos para lá. E aqui no SINCA a mesma coisa, tudo que a gente precisa, vamos junto ao presidente Piana, que sempre atendeu muito bem, sempre teve de portas abertas lá, todos os pleitos que nós tínhamos que fazer com o Estado, pedimos tudo que precisamos, na Secretaria da Fazenda, na hora ele atende, vai e consegue. Então, é muito importante, então, o associativismo é fundamental, a importância para todas as empresas. A gente fala para todos que nós nos unimos em todos, vamos dizer, tanto no SINCA, na BAD, ou em todas as entidades que a gente participa, que a gente está junto, é muito importante estarmos juntos. Com certeza. E tem dois assuntos também que eu gostaria de abordar com o senhor, que é um que até o senhor já comentou sobre o Encontro Sul-Brasileiro, né? Como é que foi trazer também esse grande evento para, né, uma das marcas da tua gestão que começou lá atrás e hoje ele continua, que é unir, né, a ADAC e a GAD, né, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Paraná, nesse grande encontro, né? Não só para fortalecer o networking, mas também a família atacadista distribuidora dos 3 estados. Nós estávamos presentes da BAD e fomos no evento que começou na Bahia. O Norberto fez um evento convidando todos os associados da Bahia, convidando a família e tudo mais. E aí, quando eu cheguei aqui no SINCA, nós fazíamos um jantar de final de ano. E fazia um jantar, o Mauro conseguia fazer uma cesta lá, que dava 30 quilos. Para levar embora essa cesta, dava um trabalho danado. Aí eu falei, Mauro, vamos modificar, em vez de nós fazermos esse jantar aqui em Curitiba, vamos reunir as famílias, como aconteceu lá na Bahia, vamos fazer isso aqui, vamos fazer em Foz do Iguaçu, vamos convidar para vir a família. Então, a ideia era começar com a família para estarmos juntos. Foi uma ótima ideia. Aí, na hora, o Milinha, que era muito ligado a nós, falou, eu quero participar também. E aí veio também Santa Catarina, participou. E também o Rio Grande do Sul, na hora, quero participar também. Era a Jurema, ou era o Kiko, sei que não, queremos participar também. Aí criou-se o Encontro Sul-Brasileiro, que tinha começado no Paraná, virou o Encontro Sul-Brasileiro. Foi o primeiro em Foz do Iguaçu, com 80 participantes. Aí, já em seguida, fomos para Santa Catarina, depois Rio Grande do Sul, e aí passamos fazendo ele cada triênio em cada estado. Então, foi muito bom, cresceu. Acho que o último evento nós tivemos mais de 300 participantes, vem vindo assim, fantástico, e é uma união da família. Então, a gente vai lá, a gente encontra a família. Então, a minha netinha, que está com 2 meses agora, participou do último encontro. Então, acredito que fez questão de levá-la lá, estar lá ela foi de Florianópolis para Gramado, participou lá. Então, é muito importante, tem sido assim, palestras muito importantes. O senhor Darcy participou de todos os eventos até hoje, ele esteve conosco lá, desde do primeiro evento em Foz do Iguaçu até o último agora, sempre está presente conosco lá. Queremos agradecê-lo aí por todo o apoio que ele nos dá e oferece. E o ano que vem já está confirmado em Foz do Iguaçu novamente. Vai ser. E Foz, eu brinco que Foz é o melhor local para evento. Porque em Foz do Iguaçu, eu brinco que tem Itaipu, tem compra no Paraguai, compra na Argentina, compra cassino no Paraguai, cassino na Argentina, passeios de todo lado e tal, e vai ter até o encontro. Então, com certeza. Eu falo para o pessoal das convenções, eu levo a convenção do Lions para lá, convenções que tem que fazer, te leva para Foz, que é um local que agrada muito, todos gostam de lá. Então, nós teremos ano que vem um evento até com um dia a mais, vai ser 3 dias, 3 dias de evento em Foz, 4 dias, entre ida e volta 4 dias, vai ser um evento, com certeza, o melhor evento que já teve aí do Encontro Sul-Brasileiro. Perfeito. Tem uma outra marca, Paulo, que é muito sua e que veio, impactou bastante dentro do SINCA, acredito que até na própria BAD, que é a questão da ação social, né? A responsabilidade social dessas entidades frente às comunidades onde elas atuam. Como que foi trazer um pouco desse olhar,
ou fortalecê-lo, né, dentro dessas entidades? Quando nós estávamos na BAT, nós fazíamos mensalmente um encontro mensal, um economista, um grande palestrante, nós levávamos lá. E aí nós falamos, olha, Leila, vamos convidar uma entidade para se apresentar. E aí começou uma entidade se apresentar mensalmente, então foi Casa André Luiz, a Pai de São Paulo, todas as entidades nós começamos a convidar. E foram dezenas de entidades e a BAD passou a apoiar essas entidades. Além de colaborar com ela financeiramente, com R$10.000, à época, passando também a colocar na revista da BAD. Saía a revista de distribuição com 30.000 exemplares e divulgava a entidade. Essa entidade, então, mais associações, empresas poderiam vir a colaborar com essas entidades. Então, foi muito importante. Isso aí, à época, o SINCA, o Mauro tinha aqui, o Pequeno Cotolengo, várias entidades, vários trabalhos que faziam aqui, e nós propusemos à BAD que todas as filiadas fizessem esse trabalho a nível Brasil. Então, foi criando, foi assim, tornou corpo, e hoje, temos hoje dezenas ou até centenas de entidades que são apoiadas pela BAD, pelas filiadas, em todo o Brasil. E passou-se a ser um trabalho que essas entidades são muito gratas à BAD pelo apoio que teve, entidades que cresceram muito, entidades que têm, assim, maior carinho e respeito em todo o Brasil. E dentro do SINCA também, né? Foi um olhar bastante da sua gestão, não só para essas campanhas sociais, né, que a BAD promovia, algumas iniciativas do próprio SESC, né, o Mesa Brasil, que atua bem direto ao que as empresas possam oferecer, né, que viraram doadoras, as campanhas sociais de arrecadação, brinquedo, agasalho, eu tinha dos livros da BAD também, mas também teve um fortalecimento, né, um olhar assim, pessoal, vamos olhar ao nosso redor e ver como a gente pode ajudar. E aí veio a pandemia, veio todos os auxílios, né, no Rio Grande do Sul recentemente, agora também em Rio Bonito do Sul, como que é, né, trazer esse olhar do servir, que é muito da característica do senhor também, para dentro dessa entidade e ampliar essas ações. Foi de fundamental. Então, isso aí nós aprendemos no Lions. O Lions nos ensinou a servir. Então, foi muito importante para nós, em todas as entidades, nós participamos de um todo, e foi crescendo assim, cada afiliada foi fazendo, criando assim, tem uma competição entre cada uma delas de fazer o melhor possível, fazer. Eu fui conhecer o Mesa Brasil lá em Belém do Pará. Eu estava em Belém do Pará em 2000 e qualquer coisa, antes de ter o Mesa Brasil aqui no Paraná. Antes do presidente Piano trazer para cá o Mesa Brasil. Eu conheci lá, eles pegavam a sobra do Ceasa, faziam uma sopa, colocavam uma lata e fechavam e entregavam às entidades. Então foi assim, eu acho que ainda não tinha, eu creio que pela data que esteve lá não tinha aqui no Paraná. Que o presidente Piano está com 20 anos aqui, ele entrou em 2004, eu estive lá antes. Então, foi quando eu conheci pela primeira vez esse trabalho e vi um trabalho fantástico. Hoje, nós temos aí um trabalho, a Ceasa do Paraná ganhou o primeiro prêmio mundial aí, melhor trabalho do mundo em essas empresas que foram feitas agora aí, as centrais as Ceasas que houveram. Então, foi assim, e cada dia mais a gente vimos crescer cada uma dessas entidades, sendo assim, e aumentando, vendo e oferecendo algo a mais, né? Então, foi muito importante. Essa é uma área que eu tenho, assim, maior carinho com a parte do associativismo, é a parte de poder atender as pessoas, as entidades, né? Então, foi muito importante para nós. Perfeito. E agora, Paulo, levando assim, né, para uma visão de futuro, né? Com toda a tua trajetória, com toda a tua experiência, como que o senhor enxerga o futuro da PENAC, né? Que ela é uma empresa familiar, mas que já tem aí vários na linha de sucessão, assim, como que o senhor enxerga esse futuro da PENAC, mas também do atacado distribuidor, né? Qual que é a tua expectativa desse futuro, desse setor tão importante para o país?
A ABAD abastece todos os 1 milhão e meio, mais de 1 milhão de pontos de venda, presente em todos os municípios brasileiros. É de muita importância, como nós, do SINCA, nos 399 municípios do Paraná, o SINCA está presente. Então, é muito importante o trabalho que fazemos. Hoje, o atacado atravessa uma fase atendendo os clientes da melhor maneira possível. Nossa empresa, atendemos o nosso cliente, o pequeno cliente da menor, podendo atendê-lo para a loja de conveniência, o pequeno comerciante com aquilo que ele precisa, que tem necessidade. Então, eu vejo que assim, a ABAD, o SINCA, foi muito importante a mudança de trabalho para atender os pequenos clientes. E esse pequeno começa pequeno e vai crescendo. Então, hoje, a gente vê clientes que começaram conosco pequenininho, hoje já tem redes de supermercado. Então, a gente vê cada dia mais fazendo. Então, é muito importante. Eu espero que os nossos assessores aqui, o Milton tem 2 meninas filhas que estão aqui na parte administrativa financeira da empresa, temos a Mariângela na parte jurídica, que venham dar continuidade ao nosso trabalho. O Vandré, sobrinho, abriu a Vale com o Luiz Henrique, também com o Neto, os 3 sobrinhos estão lá nessa empresa, que todos venham fazendo. Então, é muito importante o trabalho de estar podendo oferecer alguma coisa para o cliente, vendo a melhor maneira e fazendo assim, para que a gente possa, as empresas crescerem hoje, crescendo os nossos clientes também. Não só nós, mas os nossos clientes também estarem crescendo. Paulo, então, eu tenho uma curiosidade, né? Como se, com toda a sua trajetória de agora, pudesse dar um conselho para o Paulo lá do início da PENAC, né? Qual que seria ele? Que ele continuasse fazendo aquilo que ele fez, aquele pensamento que eu encontrei na mesa do senhor Armando Nascimento Cepeda, em 69, lá daqui Refresco, ele falou assim, olha, eu vi o pensamento, ele falou, gostou? Pode levar. E um pensamento de Roosevelt, que eu vivo falando para os nossos jovens, do Cinca Jovem, tudo mais, é muito melhor arriscar coisas grandiosas, alcançar triunfos e glórias, mesmo expondo-se à derrota, do que formar fila com os pobres de espírito, que não gozam muito nem sofrem muito, porque vivem nessa penumbra cinzenta que nem conhece vitória e nem derrota. Roosevelt, quando fez esse pensamento, pensou muito nos nossos atacadistas e distribuidores que estão sempre fazendo esse trabalho de atender a todos que precisam. Com certeza. E essa, então, seria também a mensagem do senhor para esses novos associados, essas pessoas que estão, de repente, almejando entrar nesse segmento? Sim. É muito importante, acho que tem que a pessoa começar devagar, pensando e tudo mais, e fazer que é muito importante a gente estar arriscando, vendo tudo mais. É muito importante. Todos ali, ninguém nasceu grande, todos começaram pequenos, pega todos os associados da BAD, todos começaram pequenos, foram crescendo. Pega o exemplo do nosso Aurélio Martins, que está completando aí, hoje a empresa há mais de 70 anos, aí, pegamos o Gumercindo, que é o nosso ícone aí, está com 99 anos de idade, a firme da sua empresa, tem os sucessores dele aí, o Gumercindo foi nosso presidente, e um exemplo dele para nós é fundamental. Eu tive na festa dele do ano passado, no aniversário dele, e vamos estar comemorando o ano que vem 100 anos, esperando que o Guma me convida para estar lá na festa de 100 anos dele, que eu quero estar lá presente para abraçá-lo. Uma pessoa que admiramos muito pelo trabalho que foi, um jovem que veio ali da roça, andava descalço para estudar, tudo mais, e chegou aonde chegou. Então, exemplos assim que nos deixa nós, cada dia mais, querendo passar para os nossos pequenos. Lá no Projeto Crescer hoje, estamos lá com 947 crianças matriculadas esse ano, esperamos que a gente possa transmitir a eles esses exemplos. Perfeito. Paulo, muito obrigado por nos receber, por falar conosco, né, nesse
nesse Conexão Cinca. Foi uma alegria, é sempre uma alegria poder ouvi-lo, contar um pouquinho da PENAC, um pouquinho da sua trajetória e também dessas entidades que nos atravessam, né? Não só do Cinca, a ABAD, a FEComércio, a todas as que o senhor já integrou também. Então, eu agradeço muito e nos vemos na próxima edição do Conexão Cinca. Até lá! Nós agradecemos a oportunidade. Deus te abençoe. Muito obrigado, hein?